Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, amém? Ao Senhor nosso Deus e Pai, seja toda a honra a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, pois só o Senhor é Deus. No Salmo 117, é o salmo menor da Bíblia, fala assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, amém? Muito boa tarde, irmã Genira, paz do Senhor. Então, nós somos convocados e chamados a louvar esse Deus Todo-Poderoso. Todas as nações são convocadas a adorar a Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar orando. Muito boa tarde, Renata, paz do Senhor. Vamos estar orando pelos enfermos, né? A Michele, cura, pelo Isaías, a Emilianinha, libertação, pela Idair, emprego e todas as necessidades, né? Porque o nosso Deus não é um Deus de uma bênção só, aquele que nos deu a sua própria vida, como não nos daria com Jesus todas as coisas, né? Deus tem prazer em atender os seus filhos, Deus tem prazer em nos ver bem, né? Ele fala que pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, ainda contudo que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de vocês. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando ele vê a cicatriz lá do Calvário, ele vê, né, que ele deu a vida por nós, que ele se entregou por nós, e ele se lembra, né, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, porque nós fomos comprados para o reino dele, para vivermos eternamente com ele, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, que está acima de todo nome, Senhor, que nós possamos estar vivenciando. Senhor, o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, que todos os povos, Senhor, ó Deus, se atentem, Senhor, para a tua criação tão maravilhosa, Senhor, que as nações, louvem o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro. Senhor, ó Deus, os ídolos são falsos, mas o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. A tua palavra nos diz, Senhor, que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade. E lá do nosso espírito, Senhor, nós te buscamos de todo o nosso coração. Nós te exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Te damos graças por mais um dia de vida, porque na tua palavra está escrito que é o Senhor que cria até os dias, porque se o Senhor não permitir, o sol não sai. Senhor, ó Deus, a terra é destruída, mas o Senhor mantém todas as coisas pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada por tão gloriosa salvação. Lá no céu nós vamos contemplar a majestade, a magnitude de toda essa salvação, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. A tua palavra diz que aquilo que os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos não ouviram, o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, e nós declaramos o nosso amor a ti, nós declaramos a nossa fidelidade a ti. Senhor, não temos outro Deus. Depois que nós tivemos o encontro com um Deus vivo e todo-poderoso, nós não temos outro Deus. A nossa confiança não está nos homens, não está nos bens materiais, não está em nós mesmos, mas nós declaramos toda a nossa confiança em ti, nosso Pai amado, e nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, Jesus. Nós queremos ver, Senhor, vidas salvas que glorifiquem o teu nome,
que sejam, Senhor, resultado do trabalho da tua cruz no Calvário, que nós possamos, Senhor Deus, estar pregando a tempo, fora de tempo, não perdermos as oportunidades. Pai, nós queremos colocar agora diante de ti a família, Senhor, que toda obra maligna, toda inveja, toda investida contra a família, Senhor, porque o inimigo intenta, Senhor, investir contra tudo que o Senhor criou, contra o ser humano, contra a família, contra a vida. Mas nós, como teu povo, Senhor, nós rejeitamos tudo isso. Nós declaramos que a família, a instituição do Senhor, é abençoada, é bendita. E, Senhor, nós nos revestimos de toda a armadura espiritual. Mantenha nossa mente cativamente de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, reveste o nosso pulmão, o coração, Senhor, ó Deus, de todo o mal, de toda, Senhor, ó Deus, seta do inimigo, Pai. Coloca, Senhor, a couraça da justiça em cada um. Senhor, ó Deus, nós empunhamos o escudo da fé com o qual nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno, dardo de inveja, oração contrária, obra de macumbaria, de bruxaria, tudo aquilo que vem investindo, que vem amarrando, que vem perturbando, bata em retirada por 7 caminhos, porque a tua palavra diz: quando, Senhor, o ladrão fosse pego, ele restituiria 7 vezes mais. E nós profetizamos restituição na vida do teu povo, Pai. Porque o inimigo foi pego na cruz do Calvário. Lá o Senhor pagou a dívida. Lá o Senhor, ó Deus, se fez maldição. Lá o Senhor derrotou toda a obra dele. Louvado seja o Senhor. Manifesta essa glória, manifesta essa vitória nas famílias, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Abençoa a saúde emocional, espiritual e física. Senhor, mantenha a nossa saúde, Senhor, íntegra, com o capacete da salvação, protege a nossa mente. Senhor, ó Deus, nós empunhamos, Senhor, o escudo da fé, com o qual nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno, que vem contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, que nós estamos habitando no teu esconderijo, debaixo das tuas asas nós estamos em segurança, em nome de Jesus. Calça os nossos pés na preparação do evangelho da paz, Senhor. Guarda os nossos pés da queda, de tropeço, Senhor. Essa armadilha que Satanás colocou no caminho, seja desfeita, seja destruída agora. Senhor, envia um anjo guerreiro com a espada desembainhada e desfaz, Senhor, toda a armadilha do diabo, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Todo laço do passarinheiro destruído, desfeito, em nome de Jesus. Senhor, nós nos revestimos do cinturão da verdade. A tua palavra é a verdade, que declara que em todas estas coisas, não importa o que, nós já somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas porque nós não confiamos na nossa própria força. Porque a nossa força vem de um Deus todo-poderoso, de uma fonte inesgotável de força, de poder, de justiça. Em nome de Jesus, abençoa a saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós profetizamos, Senhor, saúde, cura do Calvário. A tua palavra é verdade, a tua palavra é atual. A tua palavra, Senhor, é o Senhor que era, que é e que há de vir. Como o verbo no passado, no presente e no futuro. A tua palavra se estende por todas as gerações, em todos os tempos, ela é atual. Senhor, e nós profetizamos, Senhor, que haja saúde na vida da Michele. Jesus quebrado todo o mal, toda a doença. Senhor, ó Deus, que não tem explicação, bata em retirada. Se é pecado dos antepassados, Senhor, perdoa, lava com teu sangue. Senhor, escreve uma nova história, porque o Senhor é Deus de novidade. Abençoa a vida do Isaías. Nós profetizamos sobre a vida dele saúde, cura, em nome de Jesus.
Senhor, nós te pedimos, visita cada um que precisa de uma intervenção sobrenatural. Senhor, para o Senhor não importa se é doença crônica, Senhor, ó Deus, se é doença, Senhor, ó Deus, degenerativa, ou se é doença, Senhor, seja o que for, que não é identificada, espiritual, bota em retirada, vá saindo por 7 caminhos em nome de Jesus. Nós invocamos, Senhor, unge-nos com o teu óleo santo, com o óleo do Salmo 23, Senhor, que o Senhor quebra todo jugo pela unção. Quebra, Senhor, todo jugo do nosso pescoço. Onde houver um jugo, Senhor, ó Deus, segurando. Onde houver um jugo atrapalhando, amarrando, Senhor, ó Deus, segurando, Senhor, a cada vida, ó Deus, paralisando. Sai agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que é um sangue puro, incontaminado, um sangue perfeito. Nós invocamos este sangue sobre a nossa vida. Todo mal seja desfeito e destruído, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Calvário. Nós tomamos posse da cura, da vida abundante, Senhor, ó Deus, da alegria completa, porque ninguém tem alegria completa doente, Senhor, e o Senhor veio destruir as obras do diabo. Destrói toda a obra do diabo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nesta nação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os filhos. Desperta aqueles, Senhor, que estão dormindo, aqueles, Senhor, que não estão se apercebendo do que está acontecendo, que o cenário está preparado para a tua volta, Jesus. Abre os olhos espirituais, abre os olhos da mente, do entendimento, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que os nossos filhos são benditos, abençoados, serão propagadores da palavra do Senhor, serão continuadores da obra, porque o Senhor nos criou para o louvor da sua glória, para sermos adoradores, para sermos embaixadores do reino. Venha o teu reino, recantar alaia, cheias tu e elamas, em cada casa, em cada família, que seja circundada, cercada pelo fogo do Espírito Santo. Queima todo mal, toda obra contrária, tudo aquilo que vem contrário à nossa vida, à nossa casa, nossa família, seja desfeito e destruído pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós invocamos este poder, nós invocamos este sangue precioso, esta cobertura espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, abre portas, Senhor. Ó Deus, Senhor, abre, Senhor, com esta chave que o Senhor tem, que o Senhor abre e ninguém fecha, e as que não vêm do Senhor, fecha, Senhor, ó Deus, e faz o teu povo passar por portas novas, Senhor. Senhor, ó Deus, coloca o teu povo como cabeça e não como cauda. Coloca o teu povo, Senhor, ó Deus, em áreas, Senhor, ó Deus, estratégicas, Pai, como José, Daniel, Esdras, Neemias. Tira a ignorância que a política não pode estar envolvida com religião, Senhor, porque o Senhor procura pessoas idôneas, Senhor, para governar esta nação. Levanta essas pessoas, Pai, abençoa o nosso Brasil. Nós profetizamos em unidade. Levanta e resplandece, Brasil, adormece, gigante adormecido. Em nome de Jesus, porque esta nação pertence ao Senhor, porque nós declaramos que esta nação vai ser feliz, porque o Senhor há de ser Senhor desta nação, de norte a sul, leste a oeste. Senhor, venha a tua luz, tirando da ignorância, das trevas, do engano, da mentira, que a tua luz, a tua glória, Espírito Santo, recantar alaia, aralabaia, cheias tu e elamas. Nós te invocamos sobre esta nação, nós chamamos a tua presença, Espírito Santo. Mostra tudo que está encoberto, oculto. Senhor, põe em ordem essa nação, traz progresso, abençoa esta nação sobremaneira. Nós clamamos, nós chamamos o teu reino, Senhor, o teu controle, Espírito Santo,
Santo, o teu domínio. Vem, Senhor, com poder, com glória, com majestade. Senhor, tomando conta desse país. Abençoa poderosamente. Senhor, visita cada um que precisa de uma intervenção divina. Senhor, que precisa de um agir no sobrenatural, no impossível, no improvável, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Abençoa este mundo com a Tua paz, com a Tua salvação, com a visitação poderosa do Teu Santo Espírito, que é dinamite, que é poder. Em nome de Jesus, abençoa cada um que entrar nessa live poderosamente. Senhor, cuida de cada vida, restaura, restitui, renova com o teu poder, opera milagres, opera um novo nascimento, transformação de vida, transformação de sorte diante dos olhos, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, hoje eu fiquei nervosa. Boa tarde, Lennon, a paz do Senhor, meu amigo, Noêmia, irmã Maria Nilza Colim, Renata e todos que entrarem nessa live, sejam abençoados, sejam visitados pelo Espírito Santo de forma sobrenatural, que você veja mesmo o agir de um Deus vivo e todo-poderoso na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre Daniel. Renova-nos mesmo, Senhor. O Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Que Jesus quer trocar esse fardo das suas costas, essa mesmice, essa vida que não dá certo, essa vida que vai nem quando tropeça não vai para frente, né? Mas Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Ele e Ele tem esse poder à nossa disposição. Nós precisamos buscar, porque o poder de Deus está disponível para todo aquele que tem fome, aquele que tem sede. Jesus te convida nesta tarde, venha até Ele, receba novidade de vida, receba um toque do Espírito Santo, que é vida, que é poder, que é dinamite. Tem coisa que virou pedra, tem que dinamitar mesmo, tem que deixar as coisas para trás e viver e andar em novidade de vida, amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre o livro de Daniel, Daniel na cova dos leões, né? Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Quando as pessoas te julgam, quando as pessoas falam mal de você, você fala assim, Deus é meu juiz, né? E Daniel, ele tinha um juiz que estava presente com ele, e como nós podemos nos manter íntegros no meio da corrupção. Então, Dario, rei dos medos persas, né? Ele conquistou a Babilônia. Daí ele constituiu 120 presidentes e 3 príncipes, porque ele tinha medo de ser traído. Mas um desses 3 príncipes era Daniel. E Daniel viveu desde jovem no reino de Nabucodonosor, serviu a Nabucodonosor 45 anos e foi levado jovem. Ele era bem jovem quando ele foi para a Babilônia, ele foi exilado. Aí o que aconteceu? Belsassar, né, o filho de Nabucodonosor, morreu porque vivia na orgia, na bebedice, não tomou conta do reino, né, não tomou conta do que Deus tinha dado, e aí pegou os utensílios da casa do Senhor, que eram sagrados, que tinham sido trazidos lá de Jerusalém, e ofereceu vinho, consagrou para os falsos deuses de ouro, de barro, de prata, de ferro, e com as mulheres, com as concubinas, estava na maior festança, quando ele viu uma mão invisível escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Chamou todos os mágicos, os magos, os encantadores, ninguém conseguiu decifrar, mas Daniel decifrou, né?
que aquele dia o reino tinha sido passado dele e os medos persas estavam invadindo a Babilônia, mas Daniel em todos os reinos, né? Todos aqueles reinos que foram vistos naquela estátua que Deus mostrou para Nabucodonosor, o que seria depois dele. Daniel se saiu bem, porque ele acreditava em Deus, porque ele era uma pessoa de caráter, né? Então, e Belsassar, né, que era o filho de Nabucodonosor, promoveu Daniel, porque ele acertou o que estava escrito, né, que o reino dele foi dividido e que aquele dia ele morreria, né? E Daniel se mantenha íntegro. É possível se manter íntegro no lugar que tem corrupção, né? Então, os príncipes, esses 3 príncipes do qual Daniel era um deles, né? Eles procuravam ocasião contra Daniel, eles não achavam, porque ele acreditava em Deus, ele rico ou pobre, sem posições, sem dinheiro, ele tinha o mesmo caráter. E o homem é produto do meio? Não, nós é que temos que ser sal e luz, amém? Ele era fiel, justo, íntegro, num ambiente corrupto. Então, a pessoa pode se manter íntegra, sem se sujar num ambiente assim, porque a nossa capacitação vem de Deus. Nós estamos vivendo numa crise de integridade agora, né? Nós podemos confiar no ser humano? Será que dá para confiar? Porque no meio de todos esses 100, mais 120, mais 3 príncipes, só Daniel era íntegro, só Daniel era honesto, o resto era tudo traíra, né? Então, o que acontece? Daniel, eles não sabiam que Deus era o seu juiz. Então, eles começaram a procurar alguma coisa para falar mal de Daniel, para acusá-lo. E esses homens eram invejosos, traiçoeiros, era equipe de governo de Dario. Mas o que acontece? Dario não conhecia o coração deles, mas conhecia o coração de Daniel, né? Então, o que aconteceu? Aleluia. Então, o que aconteceu? Eles começaram a elogiar o rei, né? E muitas vezes a integridade traz impopularidade, perseguição e inveja. A pessoa é íntegra, conspira contra um esquema corrupto, né? E mesmo assim, os bajuladores começaram a falar lá para o rei, porque o rei, quando ele fazia uma lei, ele não podia sancionar aquela lei, ele tinha que cumprir. Então, o que eles começaram a falar? Ah, não! Você deve ser considerado um Deus como na lei dos medos e persas. Todo mundo tem que se ajoelhar diante de ti, né? Pelo menos por um mês você tem que ser considerado Deus. E Daniel não estava nesse jogo, porque Deus conhece o caráter daquele que é íntegro, daquele que se mantém fiel, amém? E o rei queria constituí-lo numa posição melhor. E por ele ser um estrangeiro, eles invejavam Daniel. Então eles falaram assim, ó, nas leis do rei nós não vamos achar nada. Então vamos procurar na lei do seu Deus. Aí eles instigaram o rei, ó, faça uma lei para que todo aquele que se ajoelhar diante de outro Deus seja lançado na cova dos leões. Aí Daniel, o que ele tinha de costume? 3 vezes por dia ele tinha uma janela aberta para Jerusalém e 3 vezes por dia em voz alta ele orava, ele invocava a Deus, ele buscava a Deus, né? Então, o que acontece? Eles foram lá em Xeretá. Aí, olha, quando Salomão consagrou o templo em Israel, falou assim, ó, quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nesta casa, ouve então tu dos céus e perdoa o seu pecado, o pecado do teu povo Israel,
e torna a levá-lo para a terra dos seus pais. Depois outra promessa lá no templo: quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho, porque o enviares e orares ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e dessa casa que edifiquei, ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. Então, quando Salomão dedicou o templo lá em Jerusalém, falou assim, quando o seu povo fosse levado cativo, seja onde for que eles estivessem, e que eles orassem para a banda de Jerusalém, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, que o Senhor socorresse dos altos céus. E o templo de Salomão foi destruído. Agora é aquele muro das lamentações, onde os judeus colocam seus pedidos. E é para a banda de Jerusalém que a janela de Daniel estava aberta, né? E ele podia ter orado baixinho. Ele podia ter fechado a janela, ele podia ter ficado quietinho lá, orado só uma vez, se escondido, né? Mas o que acontece? Daniel, ele era perseguido não pelos seus erros, né? Mas porque ele era honesto, porque ele era fiel, porque ele não era conivente com uma sociedade corrupta. Mas o que aconteceu? Ele continuou orando 3 vezes por dia. Ele sabia dessa palavra porque ele conhecia as escrituras, ele lia, né, os pergaminhos, ele orava. Mesmo assim ele foi fiel, porque ele acreditava num Deus fiel que pode livrar. Quem pode livrar como o Senhor, né? Então, o que aconteceu? Eles instigaram, rei, o Senhor manda para a cova aquele que fizer isso. Aí eles viram Daniel orando 3 vezes, iam lá xeretar, vigiar a vida de Daniel. E muitas vezes, por nós sermos íntegros, né, por nós sermos contra uma sociedade corrupta, nós somos chamados, né, de loucos, nós somos taxados de ignorantes, de um monte de coisa, né? E Daniel ajoelhava, clamava, orava, pedia para o Deus do céu, voltado para a banda de Jerusalém, né? Aí o que acontece? Contaram para o rei, e o rei ficou muito triste, porque ele não podia revogar a lei que ele mesmo tinha selado. Eles tinham um anel de selar, e quando eles faziam uma lei, eles selavam com aquele anel que ninguém podia mudar aquela lei. Então o rei ficou muito triste, porque ele viu o caráter de Daniel, que Daniel era um homem íntegro, era um homem bom, era um homem sábio, era um homem que não se corrompia. E infelizmente ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões, e mandou colocar uma pedra, devia ser uma cova assim, e colocava a pedra em cima, e jogou ele lá dentro da cova. Mas Daniel deve ter continuado orando dentro da cova, né? Deve ter lá clamado ao Deus do impossível, ao Deus todo-poderoso. E o que acontece? Deus mandou um anjo para fechar a boca, mesmo os leões com fome, né? Como eu falo, eles não sentiram o cheiro de carne, porque Daniel era espiritual. Deus mandou fechar a boca dos leões, e eles não tocaram em Daniel, porque está escrito no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Muitas vezes Deus não livra da cova, né? Mas ele livra lá na cova, porque Daniel estava sendo provado de reino para reino, e se mantendo fiel, se mantendo íntegro, né? Se mantendo fiel ao Deus vivo e todo-poderoso. E Deus permanece fiel com quem é fiel com ele. E o rei jejuou a noite toda. O rei ficou triste, fala que ele não ouviu música, ele não fez nada. Ele ficou em jejum e lá ansioso, temendo pela vida de Daniel, porque ele foi pego no orgulho dele. Não, rei, o senhor tem que fazer esse decreto, pelo menos o senhor tem que ser Deus 1 mês. E rei nenhum
não é Deus nem um dia, nem meia hora, nem um segundo. Quem é Deus é só o nosso Deus que criou os céus e a terra. Amém? Então, o Deus de Daniel era um Deus vivo, é o nosso Deus, e ele permanece para sempre, ele é eterno. Então, quando o rei chegou lá perto da cova, ele gritou, falou: ô Daniel, né? Será que esse Deus a quem você constantemente serve, aquele que você ama, né? Será que ele poderia ter te livrado, né? E aí Daniel falou: vive, ó rei, né? Eu estou aqui, né? Os leões, o Senhor mandou o anjo dele e fechou a boca dos leões. E o rei ficou muito feliz com isso, porque Daniel tinha saído ileso, porque ele creu no Deus Todo-Poderoso, ele confiou. E aí Daniel saiu da cova. Então, Jesus... Os amigos de Daniel saíram da fornalha, Daniel saiu da cova e Jesus saiu do túmulo. Deus é o Deus do livramento, é aquele que dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, amém? Então, o que aconteceu? Ele falou: é assim? Chamou todos aqueles boca dura, né? Aqueles traiçoeiros lá, e lançou todos eles dentro da cova. E mal eles tinham chegado, né? Dentro da cova, porque eles estavam com fome. A palavra fala que eles esmigalharam todos os ossos e devoraram todos aqueles homens. Tá vendo? As pessoas que querem mal para os outros, muitas vezes estão semeando o próprio mal. Então, o rei promoveu esse edito: a paz vos seja multiplicada, que a paz do Senhor seja multiplicada na tua vida, amém? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio é para sempre. Ele reconheceu o Deus de Daniel, mas ainda não era o Deus dele, né? Então, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas. Livra, salva e opera, o verbo está no presente, né, do indicativo. Quer dizer que Deus já livrou. Ele livra e vai continuar livrando. Ele salvou, ele salva e vai continuar salvando. Ele operou sinais e maravilhas, opera sinais e maravilhas e vai continuar operando porque ele é Deus, amém? Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Então, que o Senhor esteja nos livrando a nossa casa, a nossa família do poder dos leões, porque Daniel, ele viu que a luta dele não é contra as pessoas, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que lutam, né, contra aquele que é íntegro, contra aquele que é perseverante, contra aquele que é idôneo, contra aquele que vai no contrafluxo, né, em honestidade, num caráter fiel, porque ama a Deus. E honesto não é aquele que faz as coisas para as pessoas verem, mas que faz quando ninguém vê e mesmo quando a corrupção domina. Ele não teve medo de ir para a cova, ele não teve medo de nada, porque ele acreditava que Deus estava com ele em todo tempo, em todo lugar. Aleluia, né? E que o Senhor esteja nos livrando de todas as artimanhas do maligno, de toda a cova, porque muitas vezes nós passamos, Senhor, é verdade, pela cova dos leões, nós sentimos a opressão maligna, mas as nossas lutas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofismas,
fortalezas, toda a investida do maligno, em nome de Jesus. E Daniel, mesmo rico, pobre, rico, sem cargo ou com cargo, ele se manteve íntegro numa sociedade corrompida, numa sociedade depravada, numa sociedade que não amava a Deus, que não conhecia Deus. E Deus sempre tem um remanescente na terra que é fiel a Ele, que o ama, que preza pela sua palavra, que ora, que busca a sua face, que depende dele, que crê nele, que ele é poderoso. Ainda que ele estivesse servindo a Deus e fosse para a cova, mas ele não negou seu caráter, ele não renegou os princípios na vida dele, que ele tinha princípios da palavra de Deus. E o ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente, por causa da entrada do pecado, ele se corrompeu, trocou os valores. E nós estamos vivendo numa sociedade corrupta, numa sociedade que é eu, meu, eu posso, né? E nós não, nós dependemos do Senhor. Se ele quiser livrar, né? Ele falou para o rei, se Deus quiser livrar, ele livra. A mesma coisa que os amigos falaram quanto à fornalha. Mas se ele não me livrar, a minha vida pertence a ele, eu sou dele. Eu tenho certeza de salvação, eu sei para onde eu vou. Agora, aqueles corruptos, se não mudarem de vida, têm um destino certo, né? Então, Deus continua nos livrando, continua operando sinais. O verbo aqui está no presente, né? Deus está sempre presente, ele é um socorro presente, porque ele dá ordem aos seus anjos. Quando o diabo tentou Jesus, né, para que ele pulasse daquele alto monte, ele falou, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele não usou o versículo inteiro, para que te guardem em todos os teus caminhos, e que o anjo do Senhor receba ordens nesta tarde, né? Os anjos que são ministradores daqueles que vão herdar a salvação, que eles recebam ordens do Senhor para nos guardarem na entrada, na estadia, na saída, em todos os nossos caminhos, como ele fez com Daniel. Ele passou naquela cova ileso, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, que o Senhor feche a boca de todo aquele leão que se levanta contra você. Mesmo que você esteja na cova, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mas que você veja a presença dos anjos do Senhor, sinta a presença de um Deus vivo e todo-poderoso, né? Então, a integridade muitas vezes traz impopularidade, perseguição e inveja. Então, a pessoa íntegra conspira contra o esquema corrupto, mas mesmo assim que nós possamos nos manter firmes, fiéis e leais a um Deus que é fiel, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vi um dito que eu achei muito bom, integridade implica em fazer o que é certo, mesmo que ninguém olha ou quando todos estão transgredindo. A integridade não depende de vigilância, mas de caráter, amém? Então, é isso que nós temos que ter, né? Não depende de sermos vigiados, aquele bom funcionário não trabalha só quando o patrão está olhando, mas trabalha como se fizesse para Deus, né? Tudo que nós fizermos, que seja conforme as nossas forças e como ao Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque, Senhor, contigo, Senhor, olhando para a tua palavra, sendo transformados à tua imagem e semelhança, nós podemos nos manter, Senhor, íntegros, fiéis e leais a Ti, por amor ao Teu nome. E nós sabemos, Senhor, que a nossa integridade vai ter uma recompensa. Senhor, ó Deus, se não for totalmente agora, mas que será a vida eterna. Ajuda-nos a termos um caráter limpo. Senhor, ajuda-nos a cada dia parecermos com Jesus Cristo. A enxergarmos, Senhor, a grandeza do teu caráter na tua palavra revelada. A, Senhor, nos espelharmos em ti, a vivermos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Senhor, tendo dinheiro ou não tendo,
Senhor, tendo cargos ou não tendo, mas que nós tenhamos o encargo, Senhor, de manifestar, Senhor, as virtudes do Senhor, a andarmos em novidade de vida, a fazermos o bem sem olhar a quem. Senhor, ainda que nós não vejamos os resultados, mas o Senhor nos diz para nós que nós possamos fazer sempre o bem, porque o Senhor é um Deus de bondade e que essa bondade, essa misericórdia do Senhor venha nos seguir todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Muito boa tarde, minha querida, todos que entraram na live, que sejam abençoados, que sejam visitados, que o Senhor dê ordem aos seus anjos nesta tarde, né? Para te guardarem em todos os teus caminhos, que a paz do Senhor invada o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções, e que o Senhor nos dê graça para sermos embaixadores do céu, para nos mantermos íntegros numa cidade, num país, num lugar corrompido, que nós sejamos sal e luz. Nós somos chamados para ser sal e luz, para salgar, né, dar sabor no lugar, para preservar de estragar, para provocarmos sede, para sermos luz. O Senhor fala que nós somos astros, né? Como astros, porque o astro não tem luz própria, ele recebe a luz de uma estrela. E Jesus é a estrela da manhã que está lançando a luz dele sobre a nossa vida, e que nós possamos manifestar essa luz maravilhosa que é do nosso Deus, amém? Que haja luz na tua vida, na tua família, que haja luz nos seus problemas para que você resolva, que haja realmente o manifestar da presença, da glória do Senhor e do anjo do Senhor que fecha a boca dos leões, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.